Eu encontrei um frasco de perfume caro, daqueles que jamais teríamos condições de comprar, escondido no fundo do porta-luvas do carro. Não falei nada naquele instante. Apenas troquei o líquido transparente por uma mistura ardente de vinagre e cola líquida. O que aconteceu depois fez os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros ao mesmo tempo, porque o escândalo atravessou os muros e incendiou toda a rua em comentários e gritos. Mas antes de eu contar como tudo terminou, preciso que você faça algo por mim. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Eu quero saber até onde esse drama vai chegar. O silêncio da casa, naquela noite, parecia gritar mais alto do que qualquer discussão. O relógio antigo da sala, herdado da minha mãe, marcava cada segundo com um som metálico que feria meus ouvidos. As paredes brancas, outrora cheias de quadros de família, agora pareciam frias, desbotadas, como se refletissem o vazio do meu casamento. Sobre a cômoda do quarto, ainda estava um colar dourado que ele me deu no nosso aniversário de 25 anos de casados. Eu segurava aquele objeto como se fosse um lembrete cruel. Há muito tempo não recebia presentes, nem sequer um gesto de carinho verdadeiro. O perfume barato que ele costumava usar já não chegava aos meus lençóis. No lugar dele, sentia apenas o cheiro metálico de desconfiança, misturado ao sabão das roupas sempre lavadas às pressas. 40 anos juntos. 4 décadas de aliança, de rotinas, de filhos criados, de negócios compartilhados. E, no entanto, nos últimos anos, parecia que eu dividia a casa apenas com um estranho. O café da manhã era silencioso, quase mecânico. Ele saía cedo, dizendo que tinha compromissos no trabalho, e voltava tarde, sempre com aquela desculpa gasta de reuniões intermináveis. Eu fingia acreditar, fingia para não me destruir por dentro, mas meu coração já desconfiava que havia algo muito errado. Naquele período, percebi também que ele já não me olhava como antes. Seus olhos vagavam pela casa como se buscassem algo além de mim, além da vida que construímos. E a distância emocional não era mais um detalhe, era um abismo. Até as roupas dele começaram a carregar um cheiro estranho, não apenas de perfume, mas de outro mundo, de outro corpo. Um aroma doce e enjoativo, diferente de tudo o que eu usava. Eu sabia que algo estava sendo escondido. Só não imaginava que a verdade seria tão cruel, tão humilhante, e que iria quebrar não apenas o meu coração, mas toda a imagem de família que eu levei décadas para construir diante dos meus filhos e dos meus vizinhos. As primeiras noites de desconfiança foram marcadas por insônia. Eu me virava na cama, olhando para o teto, lembrando de quando éramos jovens e ele prometeu me amar até que a morte nos separasse. Agora, aquele juramento parecia uma ironia cruel. A rotina fria que vivíamos era apenas a superfície. Debaixo dela, escondia-se um vulcão de mentiras prestes a explodir. E foi exatamente quando eu menos esperava que os primeiros sinais começaram a se revelar, de forma silenciosa, quase sutil, mas impossível de ignorar. A primeira prova surgiu de um jeito quase banal, mas que me fez gelar por dentro. Estava limpando a mesa do escritório dele quando encontrei um envelope amassado, jogado entre contas atrasadas e papéis antigos. Ao abri-lo, vi um recibo de um restaurante caro em uma cidade vizinha. Um lugar onde nunca fomos juntos. A data e o horário marcavam exatamente a mesma noite em que ele havia dito que estava em uma reunião de negócios atrasada. Meu coração bateu tão forte que parecia ecoar dentro do quarto. Eu me sentei, tentando respirar fundo, enquanto lia e relia aquele pedaço de papel. O detalhe mais perturbador era o nome escrito de forma descuidada na parte de trás da nota. Carla, minha nora, a esposa do meu próprio filho. Eu tentei me convencer de que poderia ser coincidência. Talvez fosse outra Carla, talvez não tivesse nada a ver, mas a minha intuição já gritava. Era como se, de repente, todas as peças de um quebra-cabeça sombrio começassem a se encaixar. O jeito como ele evitava olhar para mim, as desculpas para se ausentar, as roupas com perfume doce, tudo apontava para algo que eu não queria acreditar. Naquela noite, quando ele voltou para casa, eu me forcei a manter a calma. Observei cada movimento, cada palavra. Ele entrou com um sorriso ensaiado, mas parecia cansado. Colocou a pasta sobre a mesa e foi direto tomar banho,
como se estivesse ansioso para apagar rastros. O cheiro de perfume feminino invadiu o corredor. Não era o meu, eu sabia. Enquanto isso, dentro do meu peito, nascia uma mistura de raiva e tristeza. 40 anos de casamento, 4 décadas de lealdade, e ali estava eu, segurando uma prova frágil, mas suficiente para abrir a ferida da dúvida. No dia seguinte, decidi prestar atenção em cada detalhe. Abri o porta-luvas do carro dele com uma desculpa boba de procurar um óculos e encontrei uma embalagem de presente vazia. Papel de seda rosa, com pequenas partículas de brilho. Não era nada que ele me daria. Não era nada que combinava comigo. Mas com ela, sim, combinava perfeitamente. Cada pequeno indício parecia rir da minha cara, como se me dissesse: a verdade está bem diante de você, e você só não vê porque tem medo. Mas eu já não podia ignorar. Estava na hora de deixar de ser cega. Eu me lembro de ficar parada diante do espelho naquela manhã, encarando o reflexo de uma mulher cansada, mas não derrotada. Se ele acha que pode brincar comigo, vai descobrir que eu ainda sei lutar, murmurei para mim mesma. Era o começo de algo que mudaria não só a minha vida, mas a de toda a nossa família. O primeiro choque tinha acontecido. A prova, o recibo, o perfume estranho, o nome rabiscado. Mas essa seria apenas a ponta do iceberg de uma traição inimaginável. Depois daquela noite, eu não consegui mais fechar os olhos sem pensar nos pedaços de evidências que se espalhavam pela nossa vida como migalhas deixadas de propósito. Eu precisava ter certeza. Já não bastava a intuição, nem as pequenas suspeitas. Eu queria provas sólidas, irrefutáveis, que o colocassem contra a parede sem chance de negar. Comecei pelo carro dele. Esperei ele sair mais cedo, fingindo que ia visitar um cliente. E assim que ele virou a esquina, corri até a garagem. O carro era como um cofre de segredos. Abri o porta-luvas novamente, mas desta vez investiguei com mais cuidado. Atrás de alguns documentos, encontrei um tubo pequeno de lubrificante íntimo. Minhas mãos tremeram. Em 40 anos de casamento, nunca usamos nada daquilo. Era uma evidência clara, suja, gritante. Fechei os olhos por um instante, tentando não chorar. Coloquei o tubo em um saco plástico, escondi dentro da minha gaveta e prometi a mim mesma que essa seria apenas a primeira peça da coleção de provas que eu estava prestes a montar. Continuei a vasculhar. Debaixo do banco do passageiro havia um guardanapo de tecido fino, ainda impregnado com cheiro de perfume feminino. O mesmo aroma adocicado que eu já sentia em suas roupas. Segurei aquele pedaço de pano como se fosse um estandarte da humilhação. Estava ali, diante de mim, o símbolo da traição. Com o coração em chamas, fui até a casa, vasculhando os cantos que antes eu respeitava como espaço dele. No bolso interno de um paletó esquecido no armário, encontrei um papel dobrado várias vezes. Era uma reserva de hotel. Data recente, quarto para 2 pessoas. Nome dele escrito em letras grandes. O telefone de contato era o mesmo da nossa casa. Naquele momento, a certeza me atingiu como uma lâmina fria. Não era uma aventura qualquer. Não era um deslize isolado. Ele tinha uma vida paralela, cuidadosamente arquitetada. Peguei meu celular e fotografei tudo. O lubrificante, o guardanapo com perfume, a reserva do hotel. Abri um álbum secreto, protegido por senha, e comecei a arquivar cada detalhe. A cada clique da câmera, eu sentia que meu coração se despedaçava, mas também se fortalecia. Porque no fundo eu sabia. Essas provas seriam minha arma. A rotina da casa começou a girar em torno da minha investigação silenciosa. Quando ele saía, eu revisava suas gavetas, lia seus papéis, vasculhava o lixo. Encontrei mais. Um cartão de presente de uma loja de lingeries, já usado. Um batom de cor forte, guardado dentro da gaveta de meias. Cada novo objeto era como um tiro contra mim, mas também uma bala que eu guardava para usar contra ele. Às vezes, eu me pegava olhando para as fotos de família na estante, tentando entender como aquele homem que posava sorridente ao meu lado em aniversários e casamentos podia ser o mesmo que agora me destruía pelas costas. O pior de tudo era pensar no nome que eu tinha visto rabiscado no recibo. Carla, minha nora.
A mulher que meu filho jurou amar e proteger. Se fosse verdade, não era apenas traição conjugal, era um crime contra a família inteira, uma afronta que atravessava gerações. Eu não podia correr o risco de confrontá-lo ainda. Precisava de mais. Precisava de algo que não deixasse brechas para desculpas. Então decidi. Iria atrás de ajuda. Porque o que estava em jogo não era só meu casamento. Era minha dignidade, meu lar, minha história. Eu já tinha provas suficientes para confrontá-lo, mas não queria correr o risco de ouvir as desculpas ensaiadas que ele sempre tinha na ponta da língua. Precisava de algo maior, algo que fosse impossível de negar. Foi então que decidi procurar ajuda. Naquela semana, marquei um encontro discreto com uma antiga amiga de infância, Helena, que hoje trabalhava como investigadora particular. Ela já havia ajudado outras mulheres a desmascarar maridos infiéis, e eu sabia que poderia confiar nela. Sentamos em um café distante da nossa vizinhança, para não levantar suspeitas. Eu tremia enquanto mostrava as fotos que havia tirado, o tubo de lubrificante, o guardanapo com perfume, a reserva de hotel. Helena me ouviu em silêncio, com os olhos firmes, e apenas balançou a cabeça. Isso é só a ponta do iceberg, disse ela. Se você realmente quer a verdade, eu posso conseguir, mas precisa estar preparada. Muitas vezes, a verdade é mais dolorosa do que a dúvida. Eu respirei fundo e respondi, quase sem voz. Estou preparada. Preciso ver com meus próprios olhos. Ela começou a investigar no mesmo dia. Instalou discretamente um rastreador no carro dele. Seguiu seus passos. Analisou seus horários. 3 dias depois, recebi a primeira mensagem no celular. Encontrei. Ele não está onde disse que estaria. As fotos chegaram logo em seguida. Lá estava ele, sentado em um restaurante luxuoso da cidade vizinha, com Carla, minha nora, a mulher que deveria ser como uma filha para mim. Estavam rindo, trocando olhares que jamais trocaram comigo nos últimos anos. As mãos se tocavam por cima da mesa, em gestos de intimidade escancarada. Meu coração parecia querer parar. As imagens borraram minha visão de tanto que as lágrimas escorriam, mas eu continuei a ver, continuei a encarar cada detalhe, porque eu precisava da verdade nua e crua. No dia seguinte, Helena me mandou um vídeo. Gravado de longe, mostrava os dois entrando em um hotel de fachada discreta, de mãos dadas. Carla, a esposa do meu filho, sorria como se estivesse vivendo um romance proibido de novela. E meu marido, o homem com quem eu dividi 4 décadas da minha vida, olhava para ela como se fosse sua verdadeira companheira. As mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. O choque era indescritível. Não era mais uma suspeita, não era mais apenas intuição. Era a confirmação brutal de que meu pesadelo era real. Naquela noite, não consegui comer, não consegui dormir. Ouvia a respiração dele ao meu lado, tranquila, como se não tivesse nada a esconder, enquanto eu encarava o teto, pensando em cada detalhe, cada riso que ele deu com ela, cada toque, cada palavra que não me pertencia mais. O pior não foi apenas confirmar a traição. Foi perceber o tamanho da dor que aquilo causaria ao meu filho, caso descobrisse. Como ele reagiria ao saber que sua esposa o traía com o próprio pai? Como eu poderia olhar para ele sem carregar a culpa de ter sustentado essa farsa por tanto tempo? A partir daquele momento, minha dor se transformou em fúria silenciosa. Eu já não era apenas uma esposa traída. Eu era uma mãe, uma mulher que carregava 40 anos de humilhações guardadas no peito. E agora, com cada foto, cada vídeo, cada prova recebida, eu sentia que estava prestes a explodir. Helena me entregou um pendrive com todo o material coletado. Disse que, se eu quisesse, poderia levar à polícia ou a um advogado. Mas naquele instante, algo dentro de mim já começava a arquitetar outro tipo de justiça. Eu não queria apenas revelar. Eu queria fazê-lo sentir a mesma vergonha, a mesma dor que me fizeram sentir. Era o início de um plano. Eu já estava destruída pelas fotos e vídeos, mas ainda havia algo que tornaria toda a situação ainda mais insuportável. O que eu acreditava ser apenas uma traição conjugal estava prestes a se revelar como uma conspiração muito maior, que ameaçava não só meu coração, mas também tudo o que construímos juntos durante 4 décadas. Na manhã seguinte, a mais uma noite em claro, encontrei um gravador pequeno que Helena havia me emprestado. Ela me explicou como usá-lo e me aconselhou a deixá-lo no carro dele.
Fiz exatamente isso. Escondi o aparelho entre os bancos, de modo que ele jamais perceberia. Quando ele saiu dizendo que teria uma reunião, meu coração acelerou. Era a chance de ouvir aquilo que seus olhos já não escondiam. No final do dia, retirei o gravador com as mãos trêmulas e me tranquei no quarto. Coloquei os fones de ouvido, apertei o play e a voz dele preencheu o silêncio da casa. No começo, eram apenas conversas triviais, mas de repente, ouvi um sussurro feminino. A voz era inconfundível. Carla, minha nora. O diálogo que seguiu foi como um punhal atravessando meu peito. Logo, logo a padaria vai ser nossa. Ela é tão ingênua, não percebe nada. Vamos vender e dividir o dinheiro, e ninguém nunca vai desconfiar. Mas e se ela descobrir? Perguntou Carla. Não vai. 40 anos de casamento a deixaram cega. Ela confia demais. E quando tudo estiver no meu nome, você e eu vamos embora, viver nossa vida longe daqui. Meu mundo desmoronou. Não se tratava apenas de traição amorosa, mas de um golpe planejado, calculado nos mínimos detalhes. Eles queriam roubar a padaria que construí com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, noite após noite de trabalho duro. Aquele lugar não era apenas um negócio. Era o sustento da família, o legado que eu sonhava em deixar para meus filhos e netos. Eu ouvia e revivia cada madrugada em que acordei para preparar pães, cada calo nas mãos, cada sacrifício. E agora, aquelas duas serpentes planejavam arrancar de mim não apenas a dignidade, mas também o que eu tinha de mais precioso. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas logo deram lugar a uma raiva fria, controlada, quase venenosa. Se até então eu já sentia o desejo de expor a traição, agora era diferente. Eles mexeram com algo maior. Tentaram me arrancar não apenas do lugar de esposa, mas do lugar de mulher batalhadora, de mãe, de provedora. Naquele instante eu percebi. Não bastava simplesmente revelar. Eu precisava me vingar. E não seria em silêncio. Seria de forma que todo o bairro, toda a família, todos os amigos soubessem da verdade. Eu iria expor não apenas a infidelidade, mas também o plano sujo de destruição financeira. Cada prova que eu já havia guardado agora tinha ainda mais valor. Cada foto, cada recibo, cada vídeo, cada áudio seria usado como munição no campo de batalha que estava prestes a começar. Eu não seria mais a vítima resignada. Eu seria a juíza e a executora da minha própria justiça. E foi naquela noite, diante do gravador ainda quente nas minhas mãos, que decidi que estava pronta para dar o próximo passo, arquitetar um plano de vingança tão elaborado quanto a mentira que eles montaram. A raiva, quando bem temperada pela paciência, vira estratégia. Eu senti isso tomando forma dentro de mim, como um metal que esquenta até ficar maleável, doloroso de olhar, mas pronto para ser moldado. Não queria uma vingança ruidosa e tola. Queria uma vingança que fizesse justiça à traição e ao esquema financeiro, que humilhasse sem destruir além do necessário, que devolvesse a eles o gosto amargo que me serviram. Precisei planejar cada passo como quem monta uma receita de cozinha, medindo tempo, calor e ingredientes para que tudo saia perfeito, ou pelo menos irreversível. Primeiro, juntei tudo o que já tinha: o tubo de lubrificante, o guardanapo com perfume, o batom, as fotos, o pendrive com os vídeos e as gravações. Guardei em uma caixa lacrada e tirei cópias das evidências digitais. Fiz backups em nuvem com senha que só eu sabia. Depois pensei nos gatilhos. O que faria os amantes se entregarem, ou pelo menos serem pegos no ato? Queria algo que os colocasse em situação tão ridícula e óbvia que nem sequer sobrasse espaço para desculpas. Queria que a exposição fosse pública, sonora, inegável. Decidi pela troca de objetos íntimos por armadilhas domésticas, algo que parecesse inocente, que pudesse ser tocado no calor do momento, mas que deixasse claro que quem os tocou havia sido pego desprevenido. Não advoguei por violência física. Advoguei por vergonha, por escárnio público. Escolhi itens que estivessem no padrão do que um amante despreocupado carregaria: lubrificante, shampoo, pomada. Substituí cada produto por uma versão sabotada. Não perigosa, mas humilhante. Um tubo idêntico contendo uma mistura pegajosa e inofensiva. Uma cola de peruca industrial diluída para não causar dano. Apenas aderência. Um frasco de shampoo trocado por um produto que provocasse espuma excessiva, para que não pudessem disfarçar o cheiro.
e uma pomada substituída por mostarda grossa. Algo que mancha, que gruda, que não se remove com um simples banho rápido. A intenção era clara: transformar momentos íntimos em cenas patéticas. Enquanto eu fazia as trocas, lembrei da foto do recibo com o nome Carla. Cada troca era uma réplica simbólica. Eu devolvia, em linguagem prática, aquilo que me tiraram. Confiança transformada em sujeira. O passo seguinte foi o disfarce narrativo. Eu não podia simplesmente armar a casa e ficar por perto. Isso seria óbvio. Precisava de um álibi sólido, algo que justificasse minha ausência e que, ao mesmo tempo, não levantasse suspeitas no meu filho e em vizinhos próximos. Então inventei uma viagem de negócios, uma visita de 3 dias a uma feira de fornecedores em outra cidade. Comprei passagens de ônibus em nome de um fornecedor qualquer, enviei um e-mail falso confirmando uma reunião e até avisei a secretária do meu suposto compromisso. Tudo encenado com cuidado para que alguém pudesse confirmar que eu realmente havia saído. A logística foi feita para que eu retornasse na noite do grande ato, quando tudo estaria pronto, e os vizinhos certamente perceberiam qualquer barulho ou tumulto. Instalei um gravador escondido e um aplicativo de captura no telefone antigo, que aparelhos menos atentos costumam ignorar. Usei o celular velho como isca. Coloquei o graveiro no bolso de uma bolsa que eu esqueci na sala, de modo que, se alguém quisesse procurar por evidências, não encontraria nada que denunciasse minha presença. Ao mesmo tempo, Helena sincronizou câmeras discretas nas calçadas e nos prédios vizinhos. Nada ilegal, apenas ângulos para captar movimentos na porta da frente e no corredor lateral. Eu não queria provas apenas para mim. Queria provas irrefutáveis para levar ao meu filho, ao advogado e, se preciso, às autoridades. Passei horas ensaiando mentalmente a sequência. Saída minha, preparação do cenário, plantio das armadilhas, retorno encenado, espera e exposição. A ironia cortava. Eu havia passado a vida planejando a renda da padaria, conciliando fornecedores, calculando lucros. Agora usava a mesma paciência e cálculo para planejar a humilhação daqueles que me traíram. Havia um gosto amargo, quase doce, ao perceber como a vida dá voltas. Na noite anterior ao plano, arrumei a casa com uma naturalidade calculada. Disse ao meu filho que iria mesmo viajar para a tal feira. Ele, sempre acreditando nas narrativas que eu costumo tecer para manter a paz da família, não pensou 2 vezes. Minha linguagem corporal, minhas mensagens trocadas com fornecedores e até o registro na agência de ônibus foram suficientes para criar o cenário perfeito. Antes de sair, fiz uma última revisão nas armadilhas. Verifiquei os frascos trocados, confiei que Helena havia sincronizado os registros, coloquei o gravador em modo stand-by e deixei a chave da padaria no lugar de sempre, para que eles pudessem entrar como se fosse natural. Mas havia algo mais. Uma carta sem assinatura deixada sobre a mesa do café, contendo trechos de diálogos que eu havia gravado e frases que só eles poderiam reconhecer. Não era uma ameaça direta, era um convite à exposição. Quem vestirá a camisa quando o escândalo começar? Assim dizia a carta. Queria que a vergonha pairasse no ar, antes mesmo do confronto público. Queria ver a cara deles quando percebessem que não era apenas meu segredo, era questão de honra familiar que estava sendo exposta. A noite caiu com um peso estranho. Eu peguei o ônibus para a tal feira, com o coração batendo forte, e senti uma mistura de culpa e justiça como se fossem 2 pulsações profundas no peito. Ao descer na cidade vizinha, mandei uma mensagem enigmática para Helena. Está feito. Que comece o espetáculo. Ela respondeu com uma única palavra. Entendido. Eu estava longe, mas cada batida do meu coração parecia sincronizada com os passos deles naquela casa, onde ainda existia o calor dos lençóis que um dia dividimos. Naquela viagem fingida, eu assisti a cidade passar pela janela do ônibus, e entre as paisagens, imaginava o momento exato em que eles chegariam, o cheiro da cola misturado ao perfume, o som da espuma do shampoo exagerado enchendo a pia, o riso que viraria silêncio. Planejei tudo para que, ao final, não sobrasse dúvida, que a traição e o golpe ao patrimônio fossem expostos, e que a rua inteira testemunhasse a queda que eu havia resistido tanto tempo para não ver. Eu sabia que aquilo mudaria tudo, mas após 4 décadas vivendo de promessas quebradas, não sentia medo,
Sentia uma determinação fria e precisa, como a lâmina que corta o laço e finalmente liberta. A casa estava quente naquela tarde, um calor abafado que parecia conspirar com o segredo que eu havia deixado para trás. Enquanto eu fingia mercê à distância, Helena e eu acompanhávamos por câmeras e gravações cada passo que eles davam. O relógio na parede da sala marcava as horas com um tic-tac que soava agora como um tambor de júri. Cada batida aproximava o momento em que a máscara cairia. Eles chegaram mais cedo do que eu havia previsto. Carla entrou pela porta da frente, sem cerimônia, com um sorriso que lembrava filmes baratos, aquele tipo de sorriso de quem acha que o mundo lhes pertence. Ela trouxe consigo uma bolsa pequena, cheinha de segredos. Um batom vermelho, lenços perfumados, o tipo de acessórios que tornam o adultério glamuroso em suas próprias mentes. Meu marido a seguiu, com passos levemente hesitantes, mas com um brilho de antecipação nos olhos que cortava o ar. A cena inicial tinha a naturalidade medonha de quem acredita que nada de ruim pode acontecer. Assim que a porta se fechou, o espetáculo começou a se desenrolar. Carla deixou a bolsa sobre a mesa e, distraída, abriu o frasco de lubrificante, para um gesto íntimo que só quem conhece a situação entenderia. Seu dedo tocou a mistura enganosa que eu trocara. No mesmo segundo, a cola pegajosa grudou na pele, estalando como uma armadilha infantil. Ela puxou a mão, surpresa, e uma risada nervosa escapou de seus lábios. Uma risada que logo se transformou em um gemido irritado, quando percebeu que aquilo não sairia com água e sabão facilmente. Meu marido tentou ajudar, com a calma de quem ainda não entendeu o que acontecera. Pegou um lenço e passou, só piorando a bagunça. A substância espalhou-se e começou a manchar o tecido, deixando marcas amarelas e pegajosas como evidência de um momento íntimo, transformado em ridículo. O cheiro da cola misturou-se ao perfume da Carla, criando uma nota ácida e grotesca que deveria ter sido engraçada, mas que soava como uma ofensa à memória do nosso lar. Do lado de fora, um grupo de vizinhos começava a comentar entre si, num murmúrio que crescia. Você viu a Carla com o fulano? Achei que era só boato. A rua sentia o cheiro do escândalo antes de ouvir os gritos. A cena ganhou velocidade. O frasco de shampoo falso foi a segunda peça do teatro. Ao abrir a tampa e pressionar o produto na mão, foram recebidos por uma espuma exagerada, volumosa e incontrolável que jorrou como uma cachoeira branca, escorrendo pela pia e formando bolhas pelo chão da cozinha. A espuma subiu pelo balcão, caiu no carpete e transformou o ambiente em uma cena de comédia trágica. Eles tentaram conter, rindo nervosamente, mas a espuma insistia em aumentar, enchendo a casa com um som úmido de borbulhas, como se a própria vergonha respirasse alto. O som dos primeiros gritos, da vergonha, do pânico contido, é algo que depois eu revivi em câmera lenta. O amante, já enredado nas evidências, tentou apagar vestígios pegando uma toalha, mas as manchas de mostarda na pomada falsa espalharam-se com facilidade, manchando a roupa, a pele e deixando um rastro amarelo que não passaria despercebido. A mostarda, em sua ironia cruel, virou símbolo daquilo que antes era segredo, e agora era mancha pública, impossível de esconder com um simples banho. Os vizinhos, atraídos pelos ruídos e pela espuma que escapava sob a porta, começaram a se aproximar da calçada, sussurrando e apontando. Alguns tiraram os celulares, outros batiam em panelas como se a cidade precisasse de um sinal. O alvoroço era crescente, e era exatamente o que eu queria. Exposição. A cena que havia se iniciado como um ato privado transformou-se em espetáculo de rua. Portas se abriram, janelas se escancararam, e logo os corredores da vizinhança estavam cheios de rostos curiosos e dedos apontando. Em meio ao caos doméstico, a voz trêmula de Carla se transformou em choro. Meu marido, pálido, tentou dar explicações, mas agora as palavras soavam vazias contra a espuma que borbulhava e os lenços manchados. Uma vizinha do lado, conhecida por sua coragem e língua afiada, já chamava: "Chama os bombeiros! Não sei se é fogo, mas tem algo errado!" E a confusão tomou corpo. Alguém, entre o espanto e o deleite com o escândalo, de fato ligou para os serviços de emergência. Quando as sirenes começaram a soar ao longe, senti um aperto,
uma mistura de triunfo e culpa que me fez tremer. Não era que eu quisesse ferir fisicamente ninguém, mas queria que a verdade fosse vista, que o abraço hipócrita da rua sobre eles mostrasse que nada ficaria impune. Os bombeiros chegaram em poucos minutos, e a imagem deles cruzando a rua, com uniformes impecáveis, ficou gravada em mim como símbolo do ponto de virada. O segredo agora tinha testemunhas oficiais. Os homens do corpo de bombeiros entraram na casa com lanternas e instruções e encontraram a cena que já era viral entre os vizinhos. Espuma escorrendo pelo chão, manchas comprovando o contato íntimo e 2 adultos numa situação tão ridícula quanto condenável. Um dos bombeiros, com a calma de quem vê tudo, tentou restabelecer ordem, pedindo que colocassem as mãos para fora e fizessem silêncio. A cena, filmada por vários celulares, estava se transformando em prova pública, e não havia mais volta. As gravações amadoras multiplicavam-se. A humilhação saía das paredes da nossa casa e passava a pertencer à rua inteira, instantânea, implacável. Enquanto tudo acontecia, minha respiração tremia no ônibus que me levava de volta. As mensagens de Helena chegavam em ritmo acelerado. Eles entraram, está pegajoso, espuma por toda parte. Vizinho já chamou bombeiro. Tem gente filmando. Era como assistir a uma serpente que se enrola sobre si mesma. Eu senti que meu plano, cuidadosamente arquitetado, se desenrolava como eu previra, com a diferença cruel de que daquela vez eu assistia à própria cena no auge da exposição. Quando desci do ônibus e caminhei rumo à nossa casa, vi a rua tomada. Pessoas cochichavam, apontavam, e o olhar das crianças da vizinhança, curioso e sem malícia, rasgava meu coração. Mesmo assim, não senti remorso por ter buscado exposição. Senti apenas uma estranha paz, uma sensação de que a verdade, por mais dura que fosse, precisava da luz do dia. A casa que amei estava agora de portas abertas, e aquela tarde, marcada por espuma, mostarda e cola, seria o dia em que a mentira finalmente recebeu a sua sentença pública. O barulho das sirenes ainda ecoava quando eu cheguei ao fim da rua. A cena era digna de um teatro grotesco. Vizinhos aglomerados, celulares apontados, murmúrios fervendo no ar como fogo em palha seca. O portão da minha casa estava escancarado, e os bombeiros entravam e saíam carregando baldes e lanternas, como se estivessem diante de um incêndio invisível. Mas o verdadeiro incêndio era moral. Queimava reputações, não paredes. Quando atravessei a calçada, o burburinho silenciou por um segundo. As pessoas abriram espaço, e eu senti dezenas de olhos cravados em mim. O silêncio pesado durou pouco, logo substituído por sussurros. É a esposa. Ela não sabia? Meu Deus! 40 anos de casamento. Cada palavra era como um corte a mais, mas também um anúncio de que minha verdade agora era pública. Entrei pela porta da sala. O chão ainda estava coberto de espuma, e o cheiro agridoce de cola misturado à mostarda tornava o ar quase irrespirável. E lá estavam eles, meu marido e Carla, minha nora, tentando em vão limpar as mãos e as roupas. Os bombeiros, constrangidos, já haviam percebido que não se tratava de um acidente comum. O olhar de alguns deles oscilava entre o profissionalismo e a incredulidade diante da situação ridícula que testemunhavam. E foi nesse momento que o destino me pregou sua peça mais cruel e simbólica. Entre os bombeiros que entravam para controlar a situação, estava meu próprio filho, o marido traído, o homem que confiava sua vida àquela mulher que agora se escondia atrás de toalhas ensopadas de espuma. O choque em seu rosto foi imediato. Ele parou no meio da sala, congelado, olhando de um para o outro, sem conseguir articular palavra. O capacete escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estrondo que ecoou como um martelo de juiz decretando sentença. Carla tentou correr até ele, murmurando entre lágrimas. Amor, eu posso explicar. Por favor, não é o que parece. Mas as palavras morreram na garganta quando ele deu 2 passos para trás, afastando-se como se o toque dela fosse veneno. O olhar dele, cheio de dor, atravessava a sala e me encontrou. Eu vi nos olhos do meu filho não apenas a ferida da traição, mas também a súplica por uma resposta, por uma explicação que desse sentido àquele absurdo. Meu marido, pálido, com o rosto coberto de manchas amareladas, tentou assumir a palavra. Filho, escute, eu posso te contar a verdade. Verdade? Ele interrompeu com a voz embargada.
A verdade está na minha frente. E apontou para a cena. A espuma, as manchas, a mulher que ele jurou amar ajoelhada e suja, e o pai que ele sempre respeitou, reduzido a um homem pequeno, patético. O peso do escândalo caiu como uma tempestade. Os vizinhos, agora mais ousados, se aproximavam da janela para espiar. Alguns filmavam de ângulos diferentes, garantindo que cada segundo daquela vergonha circulasse pela vizinhança e, em breve, pela cidade inteira. A humilhação era total, e não havia retorno. Eu permaneci em pé, firme, como se tivesse ensaiado aquela cena por anos. Não gritei, não chorei. Apenas olhei para os dois, e depois para meu filho, com a serenidade de quem finalmente tem as peças completas do quebra-cabeça. A dor estava toda ali, mas a máscara da submissão havia caído. Um dos bombeiros, sem saber onde colocar os olhos, tentou restabelecer ordem. Precisamos encerrar aqui. Isso não é emergência. É outra coisa. Mas a essa altura já não importava. A autoridade do momento não estava nas mãos dos bombeiros, nem dos vizinhos. Estava na força da verdade que finalmente vinha à tona. Uma vizinha, a mais fofoqueira da rua, transmitia ao vivo pelas redes sociais, narrando cada detalhe com exageros dignos de novela. Gente, vocês não vão acreditar. O fulano com a nora. O filho chegou. É um escândalo. E centenas de comentários pipocavam na tela de seu celular. O escândalo não era mais meu segredo. Era notícia. Era espetáculo. Era prova viva de que nada permanece escondido para sempre. Enquanto todos encaravam o caos, respirei fundo. Eu havia perdido um marido, uma nora, talvez até parte da confiança do meu filho. Mas naquele instante, entre espuma, sirenes e vizinhos boquiabertos, percebi que havia ganhado algo maior. A liberdade de não carregar mais uma mentira. E no fundo, por mais cruel que fosse, eu sabia. Aquilo era apenas o começo da queda. O escândalo não terminou na sala da minha casa. Quando as sirenes dos bombeiros silenciaram, ficou apenas o som seco dos vizinhos comentando, repetindo frases que se espalhariam pela cidade como faíscas em palha seca. Meu filho, devastado, não conseguiu permanecer ali. Saiu com passos pesados, jogando o capacete no chão, sem se importar com quem via. A cena partiu meu coração, mas ao mesmo tempo reforçou a certeza de que aquilo precisava acontecer. Era melhor a dor da verdade do que o conforto podre da mentira. Carla, trêmula, soluçava, com as mãos ainda manchadas da cola e da mostarda. Meu marido, suado, coberto de espuma, tentava recuperar a dignidade, mas cada gesto só aumentava o ridículo. Os bombeiros, constrangidos, decidiram levá-los ao hospital, alegando que precisavam verificar se a substância não tinha causado reação na pele. Foi assim que a exposição privada se transformou em desfile público. Os dois, entrando na ambulância diante de toda a vizinhança, como personagens de uma novela grotesca que ninguém queria perder. No hospital, a cena foi ainda pior. Médicos e enfermeiros, profissionais acostumados com tragédias reais, não conseguiam esconder os olhares de estranhamento. Era impossível não reparar. O cheiro ácido da cola, a espuma que ainda escorria pelos cabelos, as manchas amarelas na roupa íntima. A cada passo, Carla chorava mais, e meu marido tentava argumentar que havia sido um acidente doméstico. Mas ninguém acreditava. Os sussurros no corredor denunciavam. Todos já sabiam. Foi nesse momento que eu entrei, com passos firmes e uma pasta em mãos. Dentro dela estavam as provas. Fotos, recibos, reservas de hotel, gravações de áudio. Entreguei tudo a um advogado que já me esperava na sala ao lado. Ele havia sido contratado em segredo, parte do meu plano. Com frieza, abri os documentos diante de meu marido, que empalideceu ao ver que sua vida secreta agora estava organizada como um dossiê irrefutável. Aqui está, disse eu com a voz firme. Não só sua traição, mas também o plano para roubar o patrimônio da nossa família. Você queria a padaria? Pois agora vai perder não apenas ela, mas também o direito de fingir ser o homem que nunca foi. Carla tentou intervir, mas seu rosto manchado era a prova viva de que ela já não tinha lugar naquela conversa. Enfermeiros riam discretamente atrás das máscaras, e até uma médica, ao aplicar um creme sobre as manchas de cola, comentou em tom irônico. A senhora trouxe a pomada errada, mas funcionou.
Deixou a marca que precisava. E, de fato, eu havia trocado o tubo original por um recheado com mostarda grossa. A pele deles não corria perigo, mas a vergonha era permanente. O cheiro picante se espalhava pelo quarto, impossível de disfarçar. Meu marido, com lágrimas de raiva nos olhos, tentou se levantar da maca. "Você não pode fazer isso comigo", murmurou. Eu o encarei sem tremer. "Eu não estou fazendo nada. Foi você quem fez. Eu apenas mostrei para o mundo." A enfermeira entrou com um formulário de alta, mas eu já tinha preparado algo muito mais pesado. Coloquei sobre o peito dele um envelope pardo. Dentro estavam os papéis do divórcio. Documentos frios, carimbados, com espaço para sua assinatura. "Assine", ordenei, "porque a partir de hoje não existe mais nós. Existe apenas eu." Ele baixou os olhos, derrotado. O homem que um dia ergueu a padaria comigo, que caminhou ao meu lado em tantos aniversários, agora não passava de uma sombra de si mesmo, exposto diante da família, dos vizinhos e até dos profissionais de saúde que deveriam cuidar de sua dignidade. Carla, sem forças, apenas soluçava. O casamento com meu filho estava morto, e o laço que a ligava à nossa família havia sido queimado no fogo da vergonha. Naquele corredor de hospital, entre olhares de pena e risos abafados, a queda foi completa. Não havia mais disfarce, não havia mais máscara. Restava apenas o vazio que antecede a reconstrução. E era exatamente esse vazio que eu estava pronta para preencher. Depois do hospital, a vida não voltou a ser como antes. Mas pela primeira vez em anos, eu não queria que voltasse. O peso que carreguei em silêncio por 4 décadas tinha se dissipado, e em seu lugar surgiu algo que eu julgava perdido: a liberdade de recomeçar. Voltei para casa com meu filho. Ele ainda estava destruído, com o olhar pesado de quem viu seu mundo ruir em segundos. No caminho, não trocamos muitas palavras. O silêncio era necessário, como o luto depois de uma perda irreparável. Mas dentro de mim eu sabia. Esse silêncio não era de derrota. Era o primeiro passo para reconstruir algo verdadeiro. Nos dias que se seguiram, cuidei da padaria como se fosse meu coração. Acordava cedo, amassava a massa com mãos firmes, sentia o cheiro do pão crescendo no forno e lembrava de cada madrugada em que lutei para erguer aquele lugar. Agora, porém, era diferente. Eu não estava mais dividindo o esforço com alguém que tramava contra mim. Eu estava finalmente no comando, livre de segredos, livre de máscaras. Meu filho decidiu se afastar por um tempo, mas voltou. Ele me ajudava na padaria. Encontrava no trabalho a força que precisava para não se perder na dor. Vi nele uma maturidade nova, uma chama que talvez nunca tivesse acendido se não fosse pela queda brutal que enfrentamos juntos. Aos poucos, sem palavras, fomos nos curando lado a lado. E eu descobri que não precisava de outro amor para me completar. Descobri que podia encontrar força em mim mesma, na rotina, nos amigos, até nos vizinhos que antes cochichavam e agora me olhavam com respeito. Porque todos sabiam. Eu não apenas sobrevivi a uma traição devastadora. Eu a expus, a venci e segui em frente. Às vezes, quando passo pela rua, ainda escuto sussurros sobre o escândalo da casa da esquina, mas não me envergonho. Pelo contrário, carrego isso como um troféu silencioso, prova de que ninguém me quebrou, de que eu transformei humilhação em combustível para me reinventar. Meu marido? Não é mais meu marido. Vive longe, como um fantasma que ninguém quer lembrar. Carla? Sumiu do mapa, levando consigo a marca que nunca se apagará, a de ter destruído a própria família por vaidade e desejo proibido. Eu não precisei levantar um dedo contra eles, além de revelar o que sempre esteve ali. A vergonha cuidou do resto. Hoje, cada cliente que entra na padaria, cada pão que sai do forno, é uma declaração. Eu sobrevivi. Eu venci. A vida segue, e segue do meu jeito. E no fundo, aprendi que a vingança pode até trazer satisfação, mas o que realmente fortalece é a reconstrução. Porque é no renascer, nas cinzas da dor, que descobrimos quem realmente somos. Respirei fundo, olhei para a câmera e disse a frase que quero que ecoe para cada um que assiste essa história. Traição destrói, mas a verdade liberta. Nunca se cale, nunca aceite menos do que você merece. E agora eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo essa história? Deixe aqui nos comentários, porque eu adoro ver até onde nossas histórias chegam.
Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, assistir aos 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles também vão prender você do começo ao fim. Porque no fim das contas, a vida é uma novela, mas cada um de nós escolhe se vai ser o protagonista ou apenas a vítima.